Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro é considerado, com justa razão, um dos maiores líderes do cristianismo. E hoje aprenderemos sobre o legado desse apóstolo que continua influenciando gerações. A gente já volta. Pedro foi indiscutivelmente o grande líder do colégio apostólico. Sempre estava à frente das grandes discussões, até mesmo nas crises mais medonhas, ele estava na dianteira do grupo. 3 momentos em sua vida sintetizam sua história. Em primeiro lugar, Pedro é um homem chamado por Jesus. Pedro sempre encabeça todas as listas dos apóstolos chamados por Jesus encontrados nos evangelhos. Nascido e criado às margens do mar da Galileia, tornou-se um pescador. A despeito de ser um homem de atitudes rudes e iletrado, Jesus vê nele um grande líder e o chama para compor seu seleto grupo de apóstolos. Pedro deixou as redes para seguir a Jesus. Andou com Jesus 3 anos, perlustrando as poeirentas estradas da Galileia e subindo as encostas da Judéia. Ouviu dos lábios de Jesus, do Mestre, dos mestres, as maiores verdades e viu por intermédio de suas mãos onipotentes os maiores milagres. Mesmo fora da academia, fez o maior de todos os seminários, com o maior de todos os mestres, ouvindo e vendo as maiores maravilhas. Em segundo lugar, Pedro, um homem restaurado por Jesus. Pedro desfrutou de especial comunhão com Jesus. Em 3 momentos especiais, transfiguração, ressurreição da filha de Jairo e no Getsêmani, Pedro fez parte, com Tiago e João, do grupo mais íntimo de Jesus. Porém, essa estreita relação não impediu Pedro de cair vergonhosamente e negar covardemente a Jesus por 3 vezes. Pedro chegou a praguejar, afirmando com todas as letras que não conhecia Jesus de Nazaré. O Senhor então olhou para Pedro e este, arrependido, desatou a chorar. Enquanto Jesus foi levado nas caladas da noite ao sinédrio para ser interrogado e julgado, Pedro, com o rosto empapuçado de lágrimas, saiu correndo pelo meio dos olivais com a alma coberta de dor. Na manhã seguinte, Jesus é levado ao pretório romano, condenado à morte e morte de cruz. O Filho de Deus é levado ao Gólgota e crucificado. Mas Pedro nem sequer estava presente. Sente-se arrasado. Pensou em desistir de tudo. No 3º dia, Jesus ressuscita e manda um recado a Pedro. Queria encontrá-lo lá na Galileia. Pedro retorna à sua terra com o coração apreensivo. Jesus vai ao seu encontro e, longe de humilhá-lo, pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro é perdoado, restaurado e reconduzido ao ministério. Raiava um tempo novo em sua vida. Em terceiro lugar, Pedro, um homem instrumentalizado por Jesus. Pedro não apenas foi restaurado por Jesus, mas também comissionado a pastorear o rebanho de Jesus. Revestido com o poder do Espírito Santo, esse pusilânime, covarde pescador tornou-se um intrépido e corajoso pregador. Aquele que negara Jesus diante de uma servente, na casa do sumo sacerdote,
enfrenta agora as autoridades de Jerusalém com coragem desassombrada. Aquele que fugira na escuridão da noite, agora peita a multidão e a acusa de ter matado o autor da vida. Aquele que estava trancado no cenáculo com medo dos judeus, agora proclama com ousadia a ressurreição de Jesus e vê milhares de pessoas se rendendo aos pés do Salvador. Pedro foi chamado por Jesus, restaurado por Jesus e instrumentalizado por Jesus. Tornou-se um grande pregador. Pregou aos ouvidos e aos olhos. As pessoas ouviam sua voz e viam as suas obras. Tornou-se um grande líder, uma das colunas da igreja de Jerusalém. Tornou-se um grande escritor. Suas 2 cartas são verdadeiros memoriais da graça de Deus, encorajando o povo da diáspora a enfrentar o sofrimento com inabalável confiança em Cristo Jesus.